E hoje eu vou ensinar você a como encontrar a sua sogra no mapa astral pela astrologia sideral. Então, se você ficou curioso para saber mais, venha comigo para o vídeo. O seu mapa astral é como se fosse um bolo com 12 fatias. Então, cada uma das fatias representa um familiar, um parente. Então, a 10ª fatia representa a 10ª casa, que indica a sua sogra. Porque o seu signo da casa 10 vai dizer isso. Como é que você encontra o seu signo da casa 10? Primeiramente, você tem que descobrir qual é o seu ascendente, a constelação que ascendia na linha do horizonte no momento que você veio ao mundo. E o ascendente do mapa sideral, em 98% das vezes, vai ser diferente do mapa da astrologia tropical. Esta aula é específica para astrologia sideral. Não tente usar os dados aqui no mapa tropical, porque você não vai ser preciso. E caso você ainda não tenha visto o seu ascendente, mapa astral pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial e lá eu vou ensinar o passo a passo de como você calcular o seu mapa sideral. Nesse exemplo aqui, vamos usar o mapa do norte da Índia, que é lido em sentido anti-horário. E a casa 1 representa o ascendente, que é o Lagna. Embora o Lagna e ascendente, casa 1, não são necessariamente a mesma coisa, com uma sutil diferença, mas é basicamente a mesma coisa. Eu não vou entrar nessas sutilezas. Qual é o grifo que temos aqui na casa 1? É o de Gêmeos. Então isso significa que para esse nativo aqui era a constelação dos Gêmeos que ascendia na linha do horizonte. Então ela vai ter o cartão de visita, vai exemplificar no corpo físico as características de Gêmeos. Então o seu identidade, o que eu quero dizer, é regida por Mercúrio. Então, se você tem ascendente em Gêmeos, significa que Mercúrio é você no mapa, porque Mercúrio rege Gêmeos. E a 4ª casa, ou 4º signo, contado a partir do ascendente, representa a sua mãe. Na astrologia, existe o conceito de casas derivadas, que é conhecido na astrologia védica como Bhavat Bhavan, que indica um significado oculto das casas. Isso é fantástico porque você vai começar a ver que existem vários níveis diferentes de se analisar uma casa. Então, se a casa 1 representa você, então você é Gêmeos, então você é o Mercúrio. A casa 7 fica representando o seu cônjuge. Qual é o signo em oposição a Gêmeos? É o Sagitário. Então, o cônjuge é representado pelo filtro de Sagitário. E se você contar 4 casas a partir da casa 7, 1, 2, 3, 4, você vai estacionar na contagem na casa 10. Então, a casa 10 fica representando como a mãe do seu cônjuge. Como o próprio conceito de casas derivadas fala, existe uma relação de complementariedade aqui. Se a casa 1 representa você, a casa 7 representa seu cônjuge. Se a casa 4 representa a sua mãe, a casa 10 vai representar a mãe do seu cônjuge, porque é a 4ª casa contada a partir da casa 7 ou do descendente. E qual é o grifo que nós vemos aqui? É o dos peixes. 2 peixinhos amarrados com um cordão. Então, a sua sogra vai se manifestar na sua perspectiva pelo filtro de peixes. Então, ela vai ter essas características como espiritualidade, pode ser uma pessoa com práticas devocionais,
qual é o planeta que rege Peixes. Vou usar e contemplar todas as tradições de astrologia. O Peixes tem 2 planetas regentes, que é o Júpiter e o Netuno. Qual dos dois usarmos? A gente precisa pensar em algumas coisas aqui. O Júpiter, ele é o regente antigo, o regente consciente de Peixes. E já Netuno, ele é o regente inconsciente. Ele é distante, indica coisas invisíveis de Peixes. Ele é lento, a órbita de Netuno é muito lenta. Então ele não vai representar a sogra, nesse caso aqui. O planeta que vamos usar como dispositor vai ser Júpiter. E quando eu falo planeta dispositor, eu quero dizer o planeta que rege o signo de Peixes, o planeta que rege a casa 10 para o ascendente em Gêmeos. Então, o dispositor da casa 10, neste caso, será Júpiter. Uma coisa que você deve sempre gravar quando estiver trabalhando com mapas. Na astrologia sideral, assim como na astrologia védica, você vai sempre preservar a regência antiga do signo de Peixes. Então, Júpiter rege Peixes sempre. Ele vai indicar os assuntos da casa onde o signo de Peixes vai. Nunca use transpessoais, porque você vai destruir o sistema. Sempre o planeta consciente, porque Júpiter é mais rápido, ele é visível a olho nu, então a sogra representa um familiar visível, um parente visível. Agora, você deve ver em qual casa o Júpiter se encontra, porque se você tiver Júpiter na casa 3, significa que a sogra vai impactar você no estilo dos temas da casa 3, que é comunicação, pode ser uma pessoa comunicativa. A casa 3 representa as mãos e todas as habilidades manuais, como escrever, tocar instrumentos, costurar. Então a sogra pode ser fã de costura, de tricô, de crochê. Ou se você tem o Júpiter na casa 11, indica que a sogra vai ter um comportamento estilo casa 11. Pode ser uma pessoa que tem muitos amigos, que é muito ligada em vida social. Pode ser uma pessoa, inclusive, que faz parte de ONGs, de associações, atividade política. Pode ser uma figura política. Júpiter na casa 11. Uma maneira mais profunda de analisar o impacto da sogra é saber qual é o signo em que Júpiter se encontra. Então, se você tiver o Júpiter em Aquário, por exemplo, indica que a sogra vai ter características de Aquário. Pode ser uma pessoa que é muito tolerante em relação às suas excentricidades. É uma das características do signo. Agora, na astrologia védica, cada signo ele tem 3 nakshatras, que não devem ser confundidos com decanatos. 3 nakshatras. Existem 3 nakshatras em Aquário, que é Dhanishta, Shatabhishak e Purvabhadrapada. Vamos supor que você tenha Júpiter em Shatabhishak. Então, essa vai ser a maneira mais cirúrgica de identificar a personalidade, o comportamento, a disposição da sogra. Se você estudar Shatabhishak, Nakshatra, você vai entender como a sua sogra vai agir cotidianamente quando você está em contato com ela. E todo nakshatra, ele tem uma divindade que mora aqui. Para uma pessoa que tem algum conhecimento superficial de nakshatras, já deve ter ouvido falar que Shatabhishak é regido pelo nó do norte da Lua, que é conhecido na astrologia védica como Rahu. Então, pelo fato de que Júpiter estar em Shatabhishak, significa que a sogra vai ter características de Rahu.
Não é exatamente isso. Porque o Rahu, ele rege o Mahadasha de Shatabishak. Rahu não rege a divindade. A divindade de Shatabishak é Varuna, que é o nome em sânscrito para Netuno. Então, é a divindade quem vai descrever com precisão o comportamento da sogra. Então, a sogra vai ter comportamentos como de Varuna ou Netuno. Então, pode ser uma pessoa com uma personalidade muito escondida, uma pessoa antissocial, com uma mente científica, alguém que é muito espiritualizada, que medita muito, uma pessoa muito inteligente, então ela pode ser cheia de opiniões e acreditar que ela é a dona da verdade. Shatabishak rege doenças de difícil cura. Então pode ser que a sua sogra sofra de alguma doença, principalmente doenças psiquiátricas, que são de difíceis curas. Na verdade, Shatabishak rege doenças que desafiam a medicina. Ou pode ser também que a sua sogra tem o comportamento de Shatabishak como sendo uma curadora. Porque o nome em sânscrito Shatabishak, Shata significa o número 100 ou um número muito alto, e Bishak significa médicos ou curadores. Então são os 100 médicos, as 100 curas. Existem várias traduções para esse signo, mas o que ele indica é médicos. Então pode indicar que a sua sogra é médica, que é uma pessoa que está constantemente prescrevendo drogas, que está constantemente cercada de pessoas que sofrem de doenças de difícil cura. E mais importante ainda é entender qual é as histórias, a narrativa que existe por trás de Varuna. Porque a sua sogra ela vai manifestar no aspecto físico toda a história mitológica do Varuna ou Netuno. Então essa é a maneira mais conservadora e específica de analisar a sogra. Uma outra maneira é você ver que se existe planetas na casa 10. Porque se existirem planetas na casa 10, eles também vão ajudar a moldar o comportamento da sogra. Então, se você tem o Sol na casa 10 em peixes, como esse caso aqui, indica que a sogra vai ter uma personalidade solar. Vai ser uma pessoa muito radiante e magnética. Uma outra maneira muito importante é ver se Júpiter está fazendo aspectos com algum planeta, porque se o Júpiter estiver fazendo uma conjunção com Urano, indica que Urano vai estar moldando as características de Júpiter. Então pode ser uma sogra que tem comportamentos uranianos, ou seja, uma pessoa que é muito vanguardista e que é muito livre e que é muito tolerante em relação às excentricidades dos outros, que é isso que Urano significa. Pode ser uma sogra que é amiga, que é sua amiga, porque Urano representa amizades e fraternidade. Outra coisa também é você olhar como a casa 10 está no mapa Navansha, que é o 9º mapa harmônico, porque vai indicar como vai ser o desdobramento da relação entre você e a sua sogra. Muitas pessoas me perguntam quando o Navansha é ativado. Eu digo que o Navansha ele é ativado no momento em que você se casa. Na minha opinião, se casar é morar junto, estar compartilhando moradia. Na minha opinião, casamento não é assinar papéis no cartório. Isso é uma coisa burocrática. Casamento é morar junto. Então, quando você estiver morando junto com seu cônjuge, aí que você vai sentir a influência do Navansha. Então, você veja a casa 10 no Navansha, qual signo que vai na casa 10 no Navansha, que pode ser um outro signo,
e qual é o planeta que rege aquele signo, qual o nakshatra que ele vai, qual é a divindade associada àquele nakshatra do planeta que rege a casa 10 no Navansha, vai indicar o impacto final que a sua sogra vai fazer na sua vida. Ela vai ajudar no seu casamento, ela vai atrapalhar, ela vai ser uma pessoa que vai intermediar bem a relação entre vocês e seu marido ou sua esposa. Uma outra coisa, planetas que estiverem transitando em cima do Júpiter, ou mesmo dentro da casa 10, vão impactar a vida da sua sogra. Principalmente planetas lentos, como Júpiter, Saturno, Urano, Ketu, vão trazer mudanças extremas na sua relação com a sogra. E uma última coisa, se você estiver passando pelo Mahadasha de Júpiter, para alguém com ascendente em Gêmeos, se ela estiver passando pelo Mahadasha de Júpiter, significa que ele vai ativar a casa 10. Então vai ser a época que você vai conhecer sua sogra, vai ser a época que vai haver grandes mudanças na sua relação com a sua sogra, tá certo? Então com isso eu gostaria de fechar, espero que você tenha aprendido uma coisa nova hoje. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, então nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!